Vamos esperar um pouquinho para o povo chegar, né? Essa lição aqui hoje. Oi, Arlete. Tudo bem, irmãzinha? Tudo bom, minha linda? Como é que vai, querida? O Facebook tá meio cortado. Mas depois também você vai chegar para lá, né? Vou chegar um pouquinho para cá. Tudo bem, Arlete? Tá bem, minha irmã? Primeira a chegar, pontual como sempre. Que bênção. Pastor Hamilton, paz, amor. Tudo bem, queridão? Tudo jóia? Comi abacate ontem, ó. Que delícia. Vamos aguardar o povo chegar. Hoje a gente não conseguiu falar com o Johnny e com a Rosângela. Acho que eles estão viajando novamente. Não sabemos por quê. Não sabemos por quê. Infelizmente não teremos louvor. Vamos dar o início, né? Não, vamos esperar. Mar sempre presente, sempre, hein, Mar? Que bênção, que alegria tê-lo conosco, minha irmãzinha. Seja muito bem-vinda, tá? Vamos esperar só um pouquinho para ver se entra mais alguém, né? Para a gente dar início ao nosso culto. Aí eu já vou avisando, se por acaso acontecer aquele negócio do Instagram, do tempo acabar, a gente reinicia a live rapidinho, tá? Para o final da palavra. Tomara que não aconteça, mas se por acaso acontecer, a gente já fica sabendo, tá bom? Que benção, hein, Roberto? Poxa, Roberto Toque. Pois é, se nós tivéssemos, se nós soubéssemos com uma certa antecedência, nós poderíamos até ter combinado com o Roberto. Mas fomos pegos de surpresa, infelizmente. É verdade. Na próxima já sabemos onde recorrer, tá, Roberto? Roberto tá aí, Arlete? Obrigada a você, Marcos. A gente que tem a te agradecer, minha querida. A gente também está no Facebook, tá bom? Vamos dar início agora, amém? Quem quiser, abre no Salmo 24, eu amo esse Salmo. Beleza, Arlete. Abraço aí, Roberto. Boa noite, meu irmão. Manda abraço pro Miro também. Salmo 24, amém? Do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam. Porque ele afundou sobre os mares e afirmou sobre os rios. Quem subirá ao monte do Senhor? Ou quem estará no seu lugar santo? Aquele que é limpo de mãos e puro de coração. Amém, Jesus. Coisa linda, né? Que não entrega sua alma à vaidade, nem jure enganosamente. Este receberá a bênção do Senhor e a justiça do Deus da sua salvação. Esta é a geração daqueles que buscam a tua face, ó Deus de Jacó. Levantai, ó portas, as vossas cabeças. Levantai, ó entradas eternas, e entrará o Rei da Glória. Amém, quem é este o Rei da Glória? O Senhor forte e poderoso, o Senhor poderoso na guerra. Levantai, ó portas, as vossas cabeças. Levantai, ó entradas eternas, e entrará o Rei da Glória. Quem é este o Rei da Glória? O Senhor dos exércitos. Ele é o Rei da Glória. Pai, em nome de Jesus, nós abrimos nosso coração, abrimos nossa alma, abrimos a porta da nossa casa, para que entre o Rei da Glória. Tu és o Rei da Glória, o Senhor dos exércitos, amado da nossa alma, o Todo-Poderoso, naquele que nos submetemos completamente, Senhor. É diante desse Deus maravilhoso, desse Deus misericordioso, desse Deus poderoso, que nos submetemos ao teu senhorio, à tua majestade, Senhor. E declaramos a nossa completa e total rendição a ti. Completamos, meu Deus, entregamos nossas vidas diante do teu trono de graça e declaramos que tu és bem-vindo em cada lar aqui representado, sobre os nossos lares, Pai. Oh Deus, e que o Senhor venha nessa noite mais uma vez, Senhor. Deus, chacoalhar o nosso ser, chacoalhar nossa alma. Oh Deus, através dessa palavra, através, Senhor, em nome de toda a nossa adoração, de todo o nosso amor por ti, Jesus.
Acampa seus anjos, Senhor, ao redor de cada lar aqui representado. Que a sua mão de poder e glória esteja sobre cada vida. Oh Deus, nos abençoando, nos livrando de todo mal. Perdoa, Senhor, quem nós somos, Pai. E nos faça cada dia mais estarmos, Senhor, segundo a sua vontade nessa terra. Oh Santo Espírito de Deus, tenha completa e total liberdade sobre meu marido nessa noite. Que essa palavra venha, Senhor, reme reta em nossos corações. E que venha dar fruto a 100 por 1, Pai. E que verdadeiramente nós não venhamos só escutá-la, mas colocá-la como prática de vida em nossas vidas, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Seja bem-vinda, Maria. Seja bem-vinda, querida. Seja bem-vinda, irmã. Amém, irmãos. Então vamos à nossa palavra. Senão a nossa live fica curta, acaba não dando tempo. Deixa eu só me ajeitar aqui. Beleza, irmãos. Deus abençoe a todos, tá? A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que essa palavra venha. Márcio, oi meu irmãozão, meu amigo querido. Que bom que você chegou. Que bom, meu amigo. Vamos então à nossa palavra. Que o Espírito de Deus nos conduza nessa noite. Que Ele esteja me conduzindo no falar, esteja conduzindo cada um dos irmãos no ouvir. Amém? Irmãos, a Bíblia Sagrada, esse livro, é realmente um livro extraordinário, é realmente um livro fascinante. Aqui, queridos, nós encontramos todas as instruções que necessitamos para o bem viver. A Bíblia Sagrada é realmente um manual de comportamento humano completo e perfeito, inspirado pelo próprio Criador do ser humano e pelo Criador da vida. Irmãos, a Bíblia ela é tão completa, a Bíblia ela é tão perfeita, que nós não precisamos nem de sair dela para encontrarmos filosofias e pensamentos meramente humanos. Isso é, o homem buscando encontrar satisfação, plenitude, dignidade nele mesmo, nas suas realizações e naquilo que ele pratica debaixo do sol. Deus nos dá aqui, irmãos, o livro de Eclesiastes, para que a gente saiba tudo que o pensamento humano conseguiu descobrir de uma vida longe de Deus. E o que o pensamento puramente humano, meramente humano, conseguiu descobrir em relação a uma vida distante de Deus, é que tudo é vaidade. Vaidades de vaidades, e tudo é aflição de espírito. Essa foi a conclusão que se chega em encontrar satisfação, plenitude em um pensamento, em uma filosofia meramente humanista. Então, queridos, o conteúdo do livro de Eclesiastes, a argumentação do livro de Eclesiastes não é uma argumentação de Deus, mas é um registro de Deus em relação à argumentação do homem distante de Deus. Amém? O conteúdo do livro de Eclesiastes não é uma argumentação de Deus, mas é o registro de Deus da argumentação de um homem que buscou encontrar sentido na vida distante de Deus. E é exatamente por isso, irmãos, que nós conseguimos encontrar aqui no livro de Eclesiastes algumas passagens que estão em total desacordo com o restante da Bíblia. Por exemplo, existem algumas coisas em Eclesiastes que Jesus jamais falaria. Quer ver uma, por exemplo? Eclesiastes 1,15. Eclesiastes 1,15. Aquilo que é torto não pode se endireitar. Aquilo que falta
não pode ser calculado. O que ele está querendo dizer aqui é aquele ditado popular: pau que nasce torto nunca se endireita. E vida em Jesus, irmãos, vida em Jesus é vida de endireitamento, é vida de transformação, é vida de aperfeiçoamento, é vida de enchimento, amém? Vida em Jesus é vida de conserto. Pouquíssimas coisas podem estar tão distante do Evangelho como essa declaração aqui do Eclesiastes, que diz que aquilo que é torto não pode se endireitar. Quer ver uma outra fala aqui que nós encontramos em Eclesiastes e não encontramos nada similar no resto da Bíblia? Está lá em 8,15, Eclesiastes 8,15. Então exaltei eu a alegria, porquanto o homem, nenhuma coisa é melhor debaixo do sol do que comer, beber e alegrar-se. Por isso acompanhará no seu trabalho nos dias da sua vida que Deus lhe dá debaixo do sol. Paulo vai escrever aos Romanos que o reino de Deus não é comida nem bebidas, mas paz, justiça e alegria no Espírito. E Jesus vai dizer que tudo que a gente leva dessa terra é o fazer da vontade de Deus. Então, irmãos, esse livro de Eclesiastes é uma autobiografia de Salomão, do tempo em que ele viveu distante de Deus e buscou encontrar satisfação, buscou encontrar algum sentido na vida apenas naquilo que se faz debaixo do sol, apenas naquilo que se pratica debaixo do sol. E a conclusão que ele chega é que tudo é vaidade. Tudo é vaidade de vaidades. Tudo é aflição de espírito, e uma vida distante de Deus é uma vida cheia de canseira, uma vida cheia de enfado e uma vida cheia de desapontamentos. A visão do autor de Eclesiastes, queridos, é a seguinte: tudo termina na sepultura. Não há eternidade. Em Eclesiastes, irmãos, não existe a vida após a morte, mas a vida se resume entre o berço e a sepultura. E é exatamente essa a causa do extremo pessimismo do autor de Eclesiastes. Não há eternidade em Eclesiastes. Não há vida após a morte em Eclesiastes, mas a vida se resume entre o berço e a sepultura. E quando a vida se resume entre o berço e a sepultura, as coisas realmente perdem o sentido. As coisas realmente ficam um pouco, como é que eu vou dizer, tudo vira bobagem, porque em algum momento tudo vai cair no nada da sepultura. Amém? Sem a vida após a morte, irmãos, levando-se em consideração apenas aquilo que acontece debaixo do sol, a vida é simplesmente uma fase que não tem uma outra a se enfrentar. E qual é o sentido de concluir uma fase com êxito se nós não temos outra fase para superar? Qual é o sentido de completarmos uma fase com êxito se logo em seguida tudo vai cair no nada da sepultura? A vida perde realmente o sentido quando se resume entre o berço e a sepultura. E essa era exatamente a visão do autor de Eclesiastes, que era Salomão. Eu vou ler uma passagem aqui e vamos analisar um pouquinho essa passagem. Eu vou ler Eclesiastes 1, do 1 ao 9. As palavras do pregador, filho de Davi, rei de Jerusalém. Vaidades de vaidades, diz o pregador, vaidade de vaidades. É tudo vaidade. Que vantagem tem o homem de todo o seu trabalho que ele faz debaixo do sol?
Uma geração vai, outra geração vem, mas a terra sempre permanece. Nasce o sol, põe-se o sol e volta ao seu lugar de onde nasceu. O vento vai para o sul, o vento vai para o norte, faz o seu giro continuamente, vai girando, girando, o vento vai e volta, fazendo os seus círculos. Todos os ribeiros vão para o mar, e contudo o mar não se enche. Para onde os ribeiros vão, e aí tornam eles a ir para o mar. Todas as coisas se cansam tanto que ninguém pode declarar aos olhos, se não se fartam de ver, nem os ouvidos de ouvir. O que foi? Isso. O que foi? Isso é o que há de ser. E o que se fez, isso se tornará a fazer, de modo que não há nada de novo debaixo do sol. Não há nada de novo debaixo do sol. Toda a vida debaixo do sol, ela acontece numa rotina mortífera, onde não há novidade nenhuma. E ele começa falando a respeito do trabalho. Irmãos, em todos os lugares, as pessoas trabalham em algo ou por algo. Amém? E as pessoas levam o seu trabalho muito a sério. Alguns dedicam a sua vida à labuta, alguns dedicam todas as suas energias ao trabalho. Mas segundo o autor de Eclesiastes, o trabalho é inútil. Porque quem não trabalha não produz nada. E quem trabalha produz alguma coisa. Mas aquilo que ele produz, em algum momento, vai cair no nada. Então, segundo o autor de Eclesiastes, trabalhar ou não trabalhar é a mesma coisa, porque em algum momento o fruto do trabalho ou a ausência de fruto por não trabalhar vai cair no nada da sepultura. Depois ele começa a falar dos intermináveis ciclos de gerações. As gerações vêm, aí depois vem outra, uma geração vai se sobrepondo à outra, ciclos intermináveis de gerações, e as pessoas de alguma forma são levadas a crer que elas são especiais ou que participam de algo especial, mas a verdade é que os indivíduos passam, as realizações dos indivíduos passam, como já se passaram muitas outras que nos antecederam. As gerações vão passando num ciclo interminável e inútil, segundo o autor de Eclesiastes. E aí ele vem falar que ele começa a falar em relação à natureza, dentro dessa visão de uma não eternidade, dentro dessa visão onde tudo se resume entre o berço e a sepultura. Até a natureza está envolvida nesse ciclo inútil, nessa rotina mortífera. O sol sobe, o sol desce. O sol nasce, o sol se põe. Sempre no mesmo lugar. O sol produz luz, o sol oculta a luz. E que proveito se tira disso? Que proveito se tira disso? É tudo uma mesmice, é tudo uma rotina, não há nada de novo naquilo que acontece debaixo do sol. Ele fala dos ventos. Os ventos realmente são um mistério, mas eles circulam para o sul, circulam para o norte, e daí? Que proveito se tem isso? Amém, irmãos? É tudo muito sem sentido, dentro da visão do Eclesiastes, dentro de uma visão de que só se pode se encontrar sentido nas coisas que acontecem debaixo da terra. Aí depois ele vai falar a respeito do ciclo das águas. As águas dos oceanos, elas evaporam, formam as nuvens. Amém? Aí as nuvens, elas derramam as águas na terra novamente através das chuvas. As chuvas formam os rios que correm obedientemente no seu curso para iniciar novamente o processo cansativo e enfadonho. Irmãos, nada acontece de novo.
Anos e anos e anos se passa e as coisas continuam seguindo a sua rotina, as coisas não mudam, as coisas estão todas numa rotina mortífera, que em uma hora vai acabar no nada da sepultura. É claro que tanta água, quanto os ventos, quanto o sol, produzem vida, produzem energia, mas e daí? Se a vida é vã, se a vida não vai a lugar nenhum, se a vida acaba no nada da sepultura. Lembremos, irmãos, que nós estamos falando da visão do autor de Eclesiastes, onde ele diz o melhor que o homem pode fazer fora do evangelho da graça. Fora da graça de Cristo, a vida que acontece debaixo do sol não passa realmente de uma rotina mortífera que invariavelmente, em algum momento, vai acabar no nada. Vai acabar no nada da sepultura. E como se não bastasse, irmãos, as teorias e as reflexões, Salomão parte para os experimentos. Não é assim? Nós somos assim, né? Parece que nós precisamos experimentar as coisas para compreendê-las. Hoje eu consigo ver, se eu tivesse dado ouvido a tantas coisas que os meus pais me falaram, sem ter que experimentar para ver que aquilo era um erro, quanto tempo na minha vida eu teria poupado. Se eu tivesse dado ouvido aos mais experientes e àqueles que querem o meu bem, quantas coisas eu teria me poupado, quantos anos da minha vida eu teria poupado. Mas parece que a gente precisa de experimentar as coisas para poder compreendê-las. E aí, queridos, Salomão parte para o experimento. Esse homem começa a buscar a todo custo o prazer. Oi, Renata, tudo bem, irmãzinha? Que bom que você chegou, seja bem-vinda. Esse homem começa a buscar o prazer. Salomão entra numa campanha de buscar a todo custo o prazer, a alegria, a felicidade, achando que ele podia encontrar algum sentido na vida através do prazer, através da alegria, através da felicidade. E aí eu vou ler para vocês aqui uma outra passagem que está em Eclesiastes 2. Eclesiastes 2, versículo 1. Estamos falando a respeito das experiências do autor de Eclesiastes, Salomão, buscando sentido para a vida, buscando dignificação, buscando algum preenchimento nas coisas que acontecem apenas debaixo do sol. Lembrando que Paulo escreveu aos Coríntios que se as nossas esperanças estão depositadas apenas nessa vida, nós somos os mais infelizes de todos os homens. Eclesiastes nos prova isso. Vamos lá. Salomão começa os experimentos. Insaciável, insatisfeito, com as suas reflexões e pensamentos, ele começa os experimentos. E disse ao meu coração: ora, vem e te provarei com alegria. Portanto, goza o prazer. Mas eis que também isso era verdade. Do riso disse: está doido. E da alegria, do que serve essa? Busquei no meu coração como me daria ao vinho, como reteria loucura, até ver que seria melhor que os filhos dos homens fizessem debaixo do sol, durante o número dos dias da sua vida. Fiz para mim obras magníficas, edifiquei minhas casas, plantei minhas vinhas, fiz para mim hortas e jardins e plantei nelas árvores de todas as espécies de fruto. Fiz para mim tanques de água para regar com eles os bosques em que reverdeciam as árvores.
Adquiri servos e servas, e tive servos nascidos em casa. Também tive grande possessão de vacas e ovelhas, mas de tudo que houve antes, mais do que todos que houve antes de mim em Jerusalém. Amontoei também para mim prata, ouro e joias de reis e de províncias. Provi-me de cantores e cantoras e das delícias dos filhos dos homens, e de instrumentos de músicas e de toda sorte. Engrandeci-me, aumentei mais do que todos os que houve antes de mim em Jerusalém. Perseverou comigo também a minha sabedoria, e tudo quanto desejaram os meus olhos não lhe neguei. Não privei meu coração de alegria alguma, mas o meu coração se alegrou por todo o meu trabalho, e essa foi a minha porção de todo o meu trabalho. E olhei para trás, as obras que fizeram as minhas mãos, como também para o trabalho que eu, trabalhando, tinha feito, eis que era tudo vaidade e aflição de espírito, que proveito nenhum havia adquirido debaixo da terra. Irmãos, Salomão experimentou de tudo, e ninguém poderia experimentar mais a vida do que o homem mais rico de toda a história. Salomão foi buscar sentido na vida, na alegria, no riso, nos prazeres. E queridos, como é bom, como é gostoso uma boa risada. Quanto contentamento há numa boa gargalhada, não é verdade? Porém, rir o tempo todo também é entediante. O poeta já dizia: rir de tudo é desespero. O palácio de Salomão, que antes era muito sério e compenetrado, se encheu de riso, se encheu de alegria, se encheu de festa, buscando sentido para a vida no prazer. Mas rapidamente, irmãos, tudo aquilo perdeu a graça, chegando ao extremo de achar que o riso era loucura e que a alegria era fútil. Em seguida, irmãos, Salomão experimentou a embriaguez, mas rapidamente ele percebeu que não era nada sábio se intoxicar, muito menos se expor à vergonha causada pelo excesso de álcool. E daí em diante, como nós acabamos de ler aqui, Salomão experimentou edificações, plantações, criações, riqueza, fama. Aquele homem, ele passou em revista todas as suas construções magníficas. Aquele homem visitou várias vezes o seu vasto harém. Ele passou em revista todo o seu luxo, todas as suas conquistas, todas as suas realizações, tudo aquilo que ele havia adquirido entre o berço e a sepultura, tudo aquilo que ele havia adquirido nas suas práticas debaixo do sol. Ele passou tudo isso em revista só para chegar à seguinte conclusão: é tudo vaidade. É tudo vaidades de vaidades. É tudo aflição de espírito. É como correr atrás do vento. Salomão começou a perceber que ele não conseguia reter o vento, ele não conseguia reter a vida. E chegou à conclusão, irmãos, de que toda busca pelo prazer nas coisas que pelo prazer não, toda busca pela satisfação nas coisas que se realiza debaixo da terra era vaidade, e ele tinha se iludido com tudo aquilo. Ele tinha se iludido na busca pela riqueza, ele tinha se iludido na busca pelo prazer. Tudo isso era ilusão, tudo isso era vaidade. Tudo que ele realizou debaixo do céu, ele percebeu que era realidade, irmãos, que era realidade não, que era vaidade. Irmãos, Deus nos chamou para a alegria e para a satisfação plena.
e apontou um caminho para nós alcançarmos tal estado de alegria e de satisfação plena. Não vamos sacrificar essa alegria e essa plenitude verdadeira, as trocando por prazeres efêmeros e ilusórios. Queridos, em dado momento da história, no curso da história, um homem chamado Tomé fez uma pergunta para Jesus. Essa pergunta está registrada lá em João 14, versículo 5. Tomé virou para Jesus e falou assim: Senhor, nós não sabemos para onde o Senhor vai. Nós não sabemos qual é o caminho. Senhor, qual é o caminho? Qual é o caminho dessa plenitude? Qual é o caminho do sentido das coisas? E Jesus vira para Tomé e fala: eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Amém? Exatamente por isso que há essa dificuldade, essa impossibilidade de se alcançar uma plenitude e uma satisfação nas coisas que acontecem e são praticadas debaixo do sol. Porque a fagulha de Deus que há dentro de cada ser humano, ela pede, ela clama por algo permanente. Isso até inconscientemente, muitas pessoas não conseguem compreender isso, por isso que elas buscam essa satisfação em todos os lugares, como Salomão fez, e nunca encontrou. Porque esse buraco, esse preenchimento que falta, ele é do tamanho de Cristo. Amém? Então Jesus fala: você quer saber qual é o caminho, Tomé? Eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. O que Jesus está querendo dizer é que as coisas só encontram sentido em mim. E eu sou o sentido de todas as coisas. Porque fora do meu caminho não há avanço. Irmãos, Salomão percorreu todos os caminhos possíveis e só encontrou rotina e inutilidade. Fora dessa verdade que é Jesus, não se adquire conhecimento consistente nenhum. Irmãos, Salomão dedicou o seu coração a adquirir todo o conhecimento. E a conclusão que ele chegou foi que é tudo vaidade. É tudo vaidade e aflição de espírito. E quanto mais se sabe, mais se sofre. Irmãos, sem essa vida, que é Jesus, não há vida. Salomão viveu a vida intensamente. E no final ele se questionou: será que vale a pena viver a vida? Queridos, Jesus é o caminho que nós devemos seguir. Jesus é a verdade que nós devemos crer. Jesus é a vida que nós devemos depositar as nossas esperanças. Então, o real sentido da vida, meus irmãos, o real propósito da vida, aquilo que realmente nos enche e aquilo que realmente dá sentido à nossa existência, vai muito além do berço até a sepultura, vai muito além das coisas que acontecem e que se pratica debaixo do sol, mas ele vai até a eternidade. E aí Jesus vai dizer também, lá em Mateus 12:42, ele diz assim: eis aqui, apontando para ele, alguém que é muito maior do que Salomão. Alguém que é muito maior do que Salomão. E com essa afirmação, ele joga por terra todo o ciclo de inutilidade. Ele joga por terra toda a vaidade de vaidades. Com essa afirmação, ele joga por terra toda a aflição do espírito. Com essa afirmação de dizer que ele, Jesus, era muito maior do que Salomão, ele joga por terra o aprisionamento do nada da sepultura e nos conduz a uma eternidade de glória. Amém, irmãos?
Queridos, depois de que Salomão, o rei mais rico da história, que tinha condições de viver intensamente a vida, de viver tudo que ele quisesse viver, experimentar tudo que ele quisesse experimentar, depois dele experimentar todas as coisas sábias e todas as coisas fúteis, depois de tudo isso, ele chegou à conclusão que a vida era grande demais para esse mundo. E que a vida que Jesus havia nos dado, a vida que Deus havia nos dado, era muito maior do que esse período entre o berço e a sepultura. Que a vida que Deus havia nos dado era muito maior do que as coisas que se praticam debaixo do sol. E aí esse homem, que antes só olhava para frente e para os lados, ele mudou o seu olhar. Ele começou a olhar para o alto. Ele começou a olhar para Deus. E aí ele nos dá um excelente conselho. Lá em Eclesiastes 12:1. Depois de tudo que Salomão viveu, irmãos, de todas as conclusões que ele tirou de uma vida resumida entre o berço e a sepultura, entre as coisas praticadas debaixo do sol, depois de ter percebido que tudo isso era vaidade e aflição de espírito, ele para de olhar para frente e para os lados, começa a olhar para o alto e nos dá um ótimo conselho. Eclesiastes 12:1. Lembra-te do teu Criador nos dias da mocidade, antes que venha os dias maus e chegue os anos a qual venham dizer, não tenho mais nenhum contentamento. Irmãos, o que Salomão está dizendo é: consagrem a sua vida a Deus antes que você encontre tamanho pessimismo na vida. Consagre, entregue completamente a sua vida a Deus antes que a sua vida se transforme em aflição de espírito. Entregue completamente a sua vida a Deus antes que você perca a esperança e o contentamento na vida. E ele fala isso: faça isso nos tempos da sua mocidade, nos tempos da tua juventude. Queridos, sinceramente, o tempo da minha juventude passou. Mas aí a gente compreende isso da seguinte forma: a juventude do tempo que me resta. Amém? A mocidade do tempo que me resta. Então a juventude do tempo que me resta é hoje. A mocidade do tempo que me resta é hoje. A juventude e os melhores dias do tempo que resta a cada um de vocês é hoje. E não entregue o dia de hoje e daqui para frente nas mãos do Deus Criador, porque só Ele pode dar sentido à nossa vida. Só Ele pode preencher esse buraco que pede por algo permanente, que não se encontra em hipótese nenhuma nas coisas que acontecem debaixo do sol. Amém, irmãos? Entreguem a Deus o restante da sua... Entregue para Deus o restante da sua mocidade. Queridos, a mocidade do dia que nos resta é exatamente o dia de hoje, é exatamente o momento de hoje. E aí ele vai encerrar o livro dele, ele vai encerrar as suas reflexões e as suas experiências de uma forma muito lúcida, de uma forma muito sábia. Ele vai dizer lá no capítulo 12, versículo 13 e 14: de tudo que tens ouvido, o fim é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque esse é o dever de todo homem. Porque Deus há de trazer juízo a toda obra e até tudo que está encoberto. E Deus trará juízo sobre toda obra e aquilo que está encoberto, quer seja bom, quer seja ruim. Irmãos, de tudo que deves fazer,
entregue a sua vida ao Criador. De tudo que deves fazer, entregue a sua vida ao Pai. E entregue na mocidade dos dias que lhe restam, que é esse exato momento, que é o momento de agora. Tome a decisão de consagrar completamente a sua vida a Deus, na mocidade do dia que lhe resta. Queridos irmãos, nesse livro aqui de Eclesiastes, que, como disse, é uma autobiografia de um homem que andou distante de Deus, que não são argumentos de Deus, mas um registro de Deus, dos argumentos do homem distante de Deus. Nisso tudo aqui há uma sabedoria muito grande, quando Salomão fala a respeito da transitoriedade da vida, da inconstância da vida. A vida, irmãos, é um ciclo de eventos. A vida é um ciclo de fases. São eventos que ocorrem incansavelmente, não rotineiramente como a natureza, como Salomão já falou aqui, mas interminavelmente. A nossa vida é feita de ciclos intermináveis, fases intermináveis. A inconstância e a transitoriedade da vida é um fato. Amém? A única certeza que nós temos é que nós teremos surpresas, né? Puxa, o momento que a humanidade vive prova exatamente isso. Quem diria? Pensem aí, quando nós estávamos comemorando a virada do ano de 2019 para 2020. Quem diria que nós teríamos tal 2020? Quem diria que nós teríamos um ano como esse? Então, a natureza transitória da vida é um fato. A nossa vida é feita de ciclos. A nossa vida é feita de fases. E aí eu vou ler para vocês aqui o texto mais famoso do livro de Eclesiastes. Eclesiastes 3. Eclesiastes 3, versículo 1. Tudo tem seu tempo determinado. Há tempo para todo propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer, há tempo de morrer. Tempo de plantar, tempo de arrancar o que se plantou. Há tempo de matar e há tempo de curar. Há tempo de derribar e há tempo de edificar. Tempo de chorar e tempo de rir. Tempo de prantear e tempo de saltar. Tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntar pedras. Tempo de abraçar e tempo de afastar de abraçar. Interessante se a gente lê isso aqui nos dias de hoje, né? Eu sempre fiquei imaginando isso, tempo de abraçar e tempo de afastar de abraçar. Será que há o tempo da inimizade, né? Talvez não, né? Hoje nós estamos vivendo o tempo de nos afastar de abraçar até dos nossos amigos, né? Dando seguimento aqui, tempo de abraçar e tempo de afastar-se de abraçar. Tempo de buscar, tempo de perder. Tempo de guardar, tempo de deitar fora. Tempo de rasgar e tempo de coser. Tempo de estar calado e tempo de falar. Tempo de amar, tempo de aborrecer. Tempo de guerra e tempo de paz. Irmãos, nós percebemos aqui um ciclo de eventos e seus opostos. Eventos duplos e seus opostos. Um positivo, um negativo. Um positivo, um negativo. Não há uma ordem. Não há uma ordem nos acontecimentos da vida. Às vezes esperamos algo positivo, vem algo negativo. Às vezes esperando algo negativo, vem algo positivo. Não podemos prever os acontecimentos. Caminhamos rumo ao desconhecido. Mas há algo muito interessante que nos ensina muito nessa passagem aqui de Eclesiastes. Se prestarmos bem atenção em que nós lemos aqui, irmãos, nós vamos perceber que o primeiro tempo que nós lemos, há tempo de nascer. E o último tempo que nós lemos é tempo de paz. E é exatamente assim que é a vida. Nós nascemos e aí mergulhamos na vida. E aí passamos por todos esses ciclos, passamos por momentos
muito felizes, passamos por momentos tristes, passamos por momentos de facilidades, por momentos de dificuldades, por momentos de realizações, por momentos de frustrações, passamos por vários eventos e seus opostos, né? Salomão aqui cita os eventos e os seus opostos, passamos por tudo isso, e nesse meio, enquanto passamos por todos esses eventos, enquanto passamos por todas essas situações, irmãos, se passarmos por isso tudo com dignidade, se passarmos por isso tudo de forma honesta, se passarmos por isso tudo, tomamos atitudes acertadas, e quando erramos, porque erramos, consertamos os nossos erros, se passarmos pela vida dessa forma, se passarmos por todos esses ciclos, por todos esses eventos de seus opostos, em Jesus, nós nasceremos, passaremos por tudo isso e terminaremos em paz. Amém, irmãos? E se por acaso não terminarmos em paz, foi porque em alguma dessas fases nós fomos derrotados, nós nos deixamos ser vencidos. Podemos nos deixar ser vencidos por momentos de muita tristeza e nos transformamos em pessoas amargas. Às vezes nos transformamos em pessoas amargas demais, irmãos, por momentos de muita dificuldade. Ou também podemos ser vencidos por momentos de extrema alegria, que nos idiotizamos, viramos bobos, perdemos a nossa vida, fomos vencidos pelos eventos da vida, pelos ciclos da vida. Amém? E perdemos a nossa vida. Coisa terrível, irmãos, é perder a vida em vida. Eu acho que não há afronta maior a Cristo do que você perder a sua vida em vida, uma vez que Ele veio para que tenhamos vida, e vida em abundância. Amém, queridos? Então, irmãos, a vida é exatamente isso. Nós nascemos. E aí nós estamos à mercê dos eventos da vida. Nós estamos à mercê dos ciclos da vida. Nós estamos à mercê dos acontecimentos, de momentos positivos e de momentos negativos. Mas se durante todas essas... É sim, Renata, é mesmo, minha irmã. Mas se em meio a toda esse turbilhão de acontecimentos, se em meio a esse monte de tristezas e de alegrias, de dificuldades e de facilidades, se nós passarmos por tudo isso de forma honesta, de forma justa, de forma ética, em Jesus nós passaremos por tudo isso e terminaremos em paz. Amém? É isso, irmãos. Essa era a mensagem que eu queria deixar no dia de hoje. Amém, queridos? A vida vai muito, muito além do berço e da sepultura. A vida vai muito, muito, muito além daquilo que acontece debaixo do sol. E se as nossas esperanças em Jesus Cristo estão depositadas apenas para essa vida, que vai do berço à sepultura, ou que acontece debaixo do sol, nós somos os mais miseráveis de todos os homens. E só encontramos sentido genuíno, só conseguimos nos encher de forma genuína na hora que essa fagulha de Deus que há em cada ser humano, ela recebe o sopro divino, e vira um braseiro, vira um incêndio, e aí nós focamos a nossa vida na eternidade. Aí nós encontramos sentido. Nós focamos a nossa vida naquele lugar onde não há mais choro, onde não há mais pranto, onde não há mais dor, porque todas as coisas se passaram e eis que tudo se fez novo. Um lugar onde nem ouvidos ouviram, onde nem olhos viram, e nem jamais subiu ao coração do homem as coisas que Deus tem preparado para aqueles que o amam e creem que Ele é um Deus eterno, que vai muito além das coisas que se praticam debaixo desse sol, porque as coisas que se praticam debaixo do sol, por elas mesmas, são todas vaidade
de vaidade e aflição de espírito. Uma rotina mortífera, se tudo chegasse ao absoluto nada da sepultura. Mas não chega, irmãos. Vai muito além. O nosso Senhor Jesus Cristo nos libertou desse aprisionamento do nada da sepultura e nos apresentou uma vida eterna de harmonia e paz. Amém, meus irmãos queridos? Ora, pessoal. Queridos irmãos, a Ana fica me orientando aqui, vocês percebem? 5 minutos. É legal isso, você ficar me orientando, eu preciso mesmo. Irmãos queridos, glória a Deus pela vida de cada um dos meus amados irmãos que estiveram aí junto comigo e com a Ana nesse momento. Valeu, pastor Hamilton, valeu, Márcio, meus amigos queridos. Que a gente realmente esteja enxergando muito além daquilo que está na nossa frente, aos nossos lados e atrás da gente, mas que a gente olhe para o alto, que a gente olhe para Cristo, que a gente olhe para Cristo, que a gente olhe para muito além das coisas que acontecem entre o berço e a sepultura, porque o relevante mesmo está nesse lugar, no lugar de eternidade, no lugar que o Senhor Jesus tem preparado para cada um de nós. E nasceremos e terminaremos a nossa vida em paz. Amém? Não seremos vencidos por nenhuma dessas etapas, nenhuma dessas fases da vida, mas superaremos todas elas na graça, na justiça e no amor de Jesus Cristo. Irmãos amados e queridos, Deus abençoe a todos. Tenho aí saudades também, Renata, muita saudade, irmã querida. Tenham todos aí uma excelente semana, cheio da presença do Senhor, na graça de Jesus Cristo, no conforto do Espírito Santo e com a nossa mente focada em algo que vai muito além daquilo que acontece debaixo do sol. Deus abençoe a todos, meus irmãos. Uma excelente noite, um forte abraço, amo a vida de cada um de vocês. Dá um tchau pro povo, irmãos. Meu amor, dá um tchau pros irmãos. Semana abençoada. Estou aqui em lágrimas. Deus abençoe. Deus abençoe, irmãos.